A Paz do Trânsito começa por você. Gente, são 10 horas e 36 minutos. A partir de agora a gente vai ter nosso momento entrevista. Você pode participar mandando uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 991 14 10 50, ou também fazer sua pergunta lá no nosso YouTube, no nosso canal da Jovem Pan News Natal. Aproveita, deixa seu like, claro. Olha, o tema de hoje é sobre microempreendedores individuais, os MEIs, que estão inadimplentes e não se regularizaram e poderão, gente, ser excluídos do Simples Nacional em 2025, olha só. Além dos MEIs, as microempresas e também as empresas de pequeno porte também correm o risco de exclusão. Atualmente, no Rio Grande do Norte, dos mais de 187 mil MEIs registrados, cerca de 25% estão inaptos, o que corresponde a aproximadamente 46 mil. Ou seja, em todo o Brasil, mais de 1 milhão e 800 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte também estão passíveis de penalidade. Aí, gente, o Sebrae RN está oferecendo um suporte para esses MEIs na regularização de dívidas para, claro, evitar a exclusão do Simples Nacional. E nós vamos saber mais sobre esse assunto com o Thales Machado, gerente da agência Sebrae Grande Natal. Está aqui conosco. Bom dia, Thales. Seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Bom dia, Luciana, Edivan e toda a equipe e aqueles que nos acompanham. Alegria estar aqui. Maravilha. Thales, vamos contar mais sobre esse papel, né, do Sebrae no suporte dos MEIs, dos pequenos empresários que estão enfrentando dificuldades para regularizar suas dívidas. Isso. Bem, o Sebrae ele dá continuidade, na verdade, à execução da sua missão, no sentido de que estamos sempre buscando dar suporte, como o próprio nome diz, a um serviço de apoio. As microempresas, no caso, são todas aqueles que a gente configura como pequenos negócios, que a Receita Federal define como aqueles que faturam até 4 milhões e 800 mil. Esse é o público-alvo do Sebrae, embora naturalmente não impeça sobre outras condições, atendemos também empresas de médio porte, outras empresas em nossas atividades. No caso do MEI em especial, o Sebrae realiza todas as suas atividades de suporte gratuitamente, seja sua formalização, baixa, alteração, emissão de DAIs, declaração anual, etc. E quando surgem momentos como esse, onde o fisco solicita a regularização de empresas que estão inaptas ou qualquer outro tipo de irregularidade, naturalmente nos cabe adentrar nesse campo e oferecer o nosso suporte. Para as como foi colocado na própria chamada, as microempresas também foram notificadas, mas normalmente as microempresas, elas são por exigência legal, têm já seus contadores para dar suporte. O microempreendedor individual, ele não é obrigado a ter um contador em virtude de não ter a obrigação de escrituração fiscal e contábil. Embora, obviamente, se você puder contar com um profissional, seria maravilhoso. De todo modo, o Sebrae está para oferecer suporte nas atividades de regularização. Para as pessoas entenderem quais são os impactos, né, de uma exclusão, uma possível exclusão do Simples Nacional, por exemplo, para um microempreendedor ou um empresário de pequeno porte. Tá. O Simples Nacional é um regime simplificado e ele facilita, além não só na diminuição do imposto, na maior parte dos casos, como também no nível de complexidade. Veja que o Simples, ele resume 8 impostos, então você paga em uma única via esse imposto que a gente tem o documento de arrecadação do Simples, que é o famoso DAS, como o MEI chama, o boleto do MEI, né, que ele paga mensalmente. Quando ele sai do Simples Nacional, ele passa para um outro regime tributário, que é o regime simplificado, o regime de lucro real ou lucro presumido. Ou seja, ele vai ter que pagar cada um dos impostos individualmente, com apoio de um contador, e também a alíquota é completamente diferente. Veja que um MEI, por exemplo, que ele vai pagar mensalmente entre R$ 67 e R$ 72 o seu boleto mensalmente. E agora ele passa a pagar uma faixa de 4, 8, 15% de imposto sobre cada processo, cada transação. Obviamente isso vai onerar muito para o MEI. A gente está falando de uma empresa que fatura até R$ 81 mil. Então, realmente ela seria assim, para uma empresa que sai do Simples Nacional, em especial o MEI, a situação se torna muito delicada pelo aumento de custo da operacionalização de sua empresa. Quando é que você pode ser excluído do MEI? Quais são os equívocos ou os erros ou a falta de alguma atenção que você sai, é excluído do MEI? Sim. O CIMEI, que é o sistema do MEI, ele caracteriza uma série de características. Por exemplo, o MEI, nós temos em torno de 490 atividades permitidas para o MEI. Na hora que você insere uma atividade ou por algum tipo de regulamentação, essa atividade sai da condição do MEI, essa empresa automaticamente migra para o que a gente vai colocar um porte de microempresa, ainda que continue no Simples Nacional.
ou se ela passa a faturar acima do limite estabelecido, que é de 81 mil. E um outro elemento é quando ela assina a carteira do segundo funcionário, porque ela tem direito a assinar a carteira de um funcionário. Na hora que ela faz o segundo, ela passa também a se tornar uma microempresa, deixa de ser MEI. Pode ou não aderir e continuar no Simples Nacional. Pois é, Thales, a gente sabe que a criação de MEIs foi um boom na época da pandemia, né? E a gente está conversando aqui sobre motivos de inadimplência. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Você acha que é a situação econômica do país? São pessoas que tomaram decisões precipitadas? É falta de informação dessa pessoa? Ou dificuldades no processo de pagamento? Como é que você vê esse cenário do novo MEI, principalmente no cenário do Rio Grande do Norte? O MEI, ele por natureza é um processo muito simplificado. Aliás, o Sebrae está como suporte na formalização, nas operações, mas o MEI você pode abrir em casa. Né? Qualquer pessoa pode fazer a sua formalização em todas as operações do MEI. Não necessariamente você pode precisar do Sebrae nessa operação. De modo que, do mesmo jeito que você abre, você também fecha. É um processo muito rápido, não tem muitos custos envolvidos nisso. Então, é muito comum empresas que elas estão fazendo alguma experimentação, estão começando a formalizar sua primeira experiência dentro do mercado, né, empresarial, eles buscam o MEI. Agora, o que acontece com muita frequência é que se abre o MEI com facilidade, ou seja, você se torna um empresário, e muitas vezes falta informação de alguns outros elementos. Verdade. Por exemplo, na hora que você se torna um empresário, porque você passou agora a ter o seu CNPJ, você assume também obrigações. O boleto, no caso do MEI, todo mês, a emissão de nota fiscal para a pessoa jurídica, a declaração anual, por exemplo, um dos motivos que torna uma empresa inapta, e por isso que nós temos aí em torno de 46 mil empresas inaptas no Rio Grande do Norte, é porque nos últimos 2 anos não fizeram a declaração anual, que é uma operação que você faz em 5 minutos. Por mais que você tenha o suporte do Sebrae, inclusive 24 horas online, mas muitas vezes as pessoas não estão, né, atentas a essas obrigações, e isso é uma responsabilidade que precisa ser cuidada, porque essa dívida, ainda que você debaixe e você não regularize, ela migra para o CPF através da dívida ativa da União. Né? E isso cria outros tipos de embaraço para a pessoa também, mesmo no CPF. Vai dificultar até as atividades com certeza. Empresariais, né, do microempreendedor. Pois é, e sobre dificuldades empresariais, a gente trouxe um dado aqui que cerca de 46 mil microempreendedores no Rio Grande do Norte. Qual é o impacto para a economia desses microempreendedores inaptos no estado? Acho que em termos de política pública, ela atrapalha um pouco a nossa perspectiva de estatística, porque, por exemplo, essas 46 mil empresas, eu não sei se elas continuam funcionando, ou elas só não fizeram a declaração, porque se for só a regularização da declaração é rapidíssimo, a gente faz. Entendi. Mas elas estão funcionando ou não? Elas estão atuando ou não? Então, essa falta de informação, ela também enviesa a nossa perspectiva do universo, por exemplo, de MEIs, para a gente estabelecer qualquer tipo de iniciativa para apoio. Esse é um ponto. O outro é que, independentemente dela ter feito a declaração ou não como inapta, ela agora surge como um devedor, né, diante do fisco, de todo modo. E isso vai ter que ser regularizado em algum momento dessa situação. Então, se eu crio estatísticas complicadas, por exemplo, a inadimplência. A gente tem cidades no Rio Grande do Norte que tem 70% de inadimplência do MEI. Ou seja, 70% dos MEIs estão pelo menos com um boleto atrasado. E aí a gente busca, por exemplo, alguma atividade junto com instituições bancárias para facilitar acesso a crédito, mas quando eles olham para a estatística e vê 40%, 70% inadimplentes, qual é a instituição bancária que vai oferecer, por exemplo, o suporte? Para eles até podem oferecer, mas vão oferecer certamente sobre condições que não serão as melhores por causa das estatísticas. Então, tudo isso afeta de modo geral. Por mais que a gente ache que é uma questão muito pequena, mas quando a gente vê o volume todo que nós temos de pessoas, de empresas que estão inaptas ou inadimplentes, ela também vai cerceando, vai, né, diminuindo as outras possibilidades, inclusive para as outras empresas que estão regulares. Porque quando a gente tem uma estatística dessa sobre o MEI, qualquer MEI, quando busca crédito, por exemplo, ele vai ser colocado diante, né, do cenário. E, estatisticamente, a maior parte é inadimplente. A maior parte, não, a boa parte é inadimplente. Então, isso reduz para todos os MEIs o acesso a crédito. Então, são situações que a gente precisa tratar no campo de análise dessas informações para que essa regularidade ela possa fazer parte, né, do dia a dia. Ainda que a Receita, como agora ela fez agora um comunicado, né, entre o dia 30 de setembro e 4 de outubro, chamando essas empresas à regularização. Só tem 2 caminhos, ou você faz o pagamento à vista ou você parcela. E são os serviços, inclusive, que o Sebrae vem auxiliando nesse processo de parcelamento também. O MEI, essa figura que faz com que o autônomo vire um pequeno empresário.
E a gente sabe que os microempreendedores, os autônomos, têm sustentado uma fatia muito grande dos negócios, dos pequenos negócios do Brasil, e sustentado a economia brasileira de uma forma muito significativa. Isso tem... essa inadimplência faz com que isso caia um pouco. Deixa eu formular melhor aqui a pergunta. Há uma ascendência do número de pessoas que saem da figura do autônomo para o pequeno empresário, formalizando e oficializando seus negócios dentro da microempresa, ou isso tem caído? Não, isso continua crescendo. E é um dado que a gente tem no país inteiro, né? O MEI, ele serve... Obviamente, existem as questões ligadas à mortalidade e tudo, e no MEI é maior por uma série de questões, como a gente já colocou aqui, a volatilidade dele, mas ele se soma, né, de forma a todo o universo microempreendedor, o universo empreendedor, para que ele também venha se tornar depois uma microempresa, e aí aumenta também seus postos de trabalho, etc. Esse ponto o senhor colocou de forma muito interessante, porque quando a gente pega a estatística sobre qual o impacto dos pequenos negócios, ainda que os pequenos negócios variam ali de 25% a 30% no máximo dos negócios no Brasil em termos de quantidade, ou de impacto no PIB também, de quantidade a gente está falando aí de 90%, 92% na verdade, né? Mas as empresas, os pequenos negócios de até 5 funcionários são as que mantêm mais estabilidade. Quando a gente vê situações, inclusive durante a pandemia, que grandes empresas precisaram fazer grandes demissões, quem segurou a onda negativa, na verdade, foram os pequenos negócios. Então, ela precisa, como qualquer outro país, tem precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque eles têm uma atuação na dinâmica muito grande. Ainda que sejam pequenas, mas elas quem seguram a maior parte, por exemplo, das taxas de desemprego. Veja a quantidade de pessoas que a gente teve na pandemia que foram perderam seus empregos, e o que elas fizeram? O movimento formalizaram, né? Se tornaram empreendedores. Que é também acho que uma qualidade muito nossa também brasileira. A primeira coisa que a gente imagina, se a situação não for boa, a gente vai empreender. Vai vender um bolo, vai fazer raiz, comida. Né, do brasileiro. Isso, exatamente. É verdade. Então, essa dinâmica empreendedora é muito forte para todos nós. Então, quando tem uma figura como o MEI, que ele facilita muito o processo, naturalmente, qualquer situação dinâmica negativa no mercado, você vai ver logo o impacto no aumento de MEIs. Não, e a gente vê também empresas que surgiram na pandemia como MEIs e que hoje... Nós temos muitos casos desses. Pois é. Eu queria usar essa pergunta do Pastor Salondré, que está participando com a gente aqui no chat do canal do YouTube, a quem a gente agradece, todo mundo aqui. Muitas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai fazer, mas eu queria primeiro fazer essa para dar continuidade a esse assunto. Ele pergunta, já que eu tenho um MEI, eu posso deixar para pagar todos os meus boletos no mês de dezembro? Sobre isso aqui, quem está com essa dívida, é possível parcelar ou realmente tem que fazer o bolo ali e pagar tudo de uma vez? Tá. No caso da regularização, a gente só tem esses dois caminhos. Ou faz o pagamento toda à vista de todos os débitos, segundo o comunicado, quando ele expressar lá, ou você vai fazer o parcelamento, que garante a regularidade, claro, desde que também que você faça todos os pagamentos. Eu não sei se a pergunta é só da regularidade ou dos boletos gerais. Por exemplo, é comum, acontece isso, o empreendedor procura o Sebrae, poderia emitir os boletos do ano todo para ele pagar, e aí ele quer pagar só no final do ano, mas isso gera alguns problemas. Por exemplo, um dos benefícios do MEI é o acesso à Seguridade Social, ao INSS. Só que o INSS, ele trabalha com a questão de carência. Então, você precisa ter 12 meses de pagamento, por exemplo, regulares, para você poder ter direito. Então, se você deixa para pagar isso tudo no final do ano, isso não vai contabilizar. Isso precisa ser pago todos os meses. Perdeu um regularmente. Mês, Isso. Se você já tiver pago um ano inteiro, perder um mês não vai ter o impacto de você deixar de ser segurado do INSS. Mas se você completar, por exemplo, 12 meses sem pagamento, né, como o caso de quem paga só uma vez no ano todo, o ano todo, sem falar que vai pagar com juros, né? Aí, nesse caso, há uma grande chance de perder as possibilidades de benefício. Mais um problema para quem está inadimplente, né? Isso, exatamente. Que você interrompe aí a sua aposentadoria, né? Interrompe a sua condição de acesso, que a gente está falando de uma pessoa que o microempreendedor individual, o nome individual já disse, você é tudo na sua empresa, quem compra, quem vende, quem limpa, quem abre, quem faz tudo. Se você adoecer por algum motivo, a Seguridade é muito importante nessa hora para você ter pelo menos alguma renda, se você precisar se afastar de alguma coisa. Então, se você faz isso, aí chega na hora, diz que pagou todos os boletos e tudo do MEI. Mas se você não cumpriu direitinho, você não vai ter acesso à Seguridade, né? Pois é, ele está fazendo outra pergunta interessante também, se depois de quanto tempo eu posso fazer meu primeiro empréstimo ao banco?
É possível um MEI fazer empréstimo Tá. no banco? Não é uma regra, essa regra aí cabe à instituição bancária. Então, cada instituição bancária ela vai estabelecer algumas regras. Por exemplo, alguns bancos vão dizer que eles só vão fazer empréstimos que não seja de capital de giro, que capital de giro normalmente se libera mais claro, a gente está falando de um dinheiro muito mais caro. Mas acesso a boas linhas de crédito, tem banco que vai pedir pelo menos 6 meses de empresa aberta, outros 1 ano e meio. Né? Então, a gente precisaria analisar cada caso. Né? O Sebrae tem até uma plataforma chamada Crédito Já, onde a pessoa também pode acessar, e aí o que ele coloca lá vai para uma série de bancos, e ele pode inclusive receber depois o relatório de todas as situações e analisar onde estão as melhores possibilidades de acesso a crédito dele também. Ô, Thales, nós temos aí 2 remédios para os inadimplentes, ou pagar o boleto ou parcelar. Isso. Se eu não faço nenhum dos dois, morre a empresa e você pode abrir uma outra imediatamente, ter um hiato aí, ter um prazo para você reabrir, perdendo tudo aquilo que você deveria ter conquistado por não ter pago. Sim. No caso, a empresa não fecha, ela não dá do baixa. O que acontece é que ela sai do Simples Nacional. Então, a partir de 1º de janeiro, você sai do Simples e automaticamente é colocado no lucro presumido. Então, ou seja, sai sua dos conta... 80 mil, Se vai você pagar juro a cada Isso. evento que você Exatamente. faça, cada serviço que E você aquilo presta. que você não pagou continua em aberto e pode até ir para a dívida ativa da União, né? E você começar, e isso ser vinculado até ao próprio CPF. Ela não dá baixa na empresa, isso que é importante. Então, é até importante ressaltar, se a empresa... Só para indo para a dívida ativa, você lhe dificulta também algumas atividades empresariais, tipo empréstimo e tal, né? Já vai com complicando certeza, a isso. vida. Porque sua certidão vai ser positivada, Fica na verdade, né? Então, positivada. isso. Então, aí uma série de problemas surgem também. Thales, eu vou trazer um assunto aqui que eu queria muito que você desse sua visão. A gente tem um estado, não é segredo para ninguém, que enfrenta dificuldades econômicas em diversos setores, né? A gente está com... O governo envia à Assembleia Legislativa um projeto de aumento de ICMS. Hoje a alíquota do ICMS é de 18% e que o governo quer aumentar para 20%. Como é que você avalia esse impacto para os pequenos microempreendedores? A gente está falando um número, vou até repetir, 46 mil MEIs que estão inaptos, aí podem entrar na inadimplência com relação a problemas econômicos. Você acha que uma alíquota de ICMS maior pode aumentar esse número e as empresas podem acabar quebrando assim, pelo aumento do valor dos produtos? Bem, é um estudo que exigiria uma série de variáveis nossas, mas no que tange ao MEI isso não afeta. Porque, por lei, o MEI, a sua taxa de contribuição, dependendo da sua atividade, seja de ISS, né, o Imposto sobre Serviço que vai para o município, ou o ICMS, que é sobre comércio, indústria e transporte, que vai para o Estado, ele é fixo. O MEI, independente do seu faturamento, desde que não passe do limite anual de 81 mil, né, como está posto esse ano, existem propostas, inclusive, de aumento disso, mas aí ele paga apenas R$1 de ICMS ou R$5 de ISS, ele é fixo. Então, imediatamente, no valor da contribuição do MEI, que isso é uma regulação nacional, através da lei complementar, então, 1, 2, 3, ela não vai afetar a alteração do ICMS no Estado aqui. Claro que isso se reverte de outra forma, porque o MEI ele vai às vezes comprar, se for de comércio, ele vai precisar comprar matéria-prima. Essa matéria-prima certamente sofreu o incremento do ICMS, então isso vai ser onerado também. Né? Então, não afeta diretamente a sua contribuição mensal, mas afeta toda a dinâmica de custo de qualquer empresa. O que a gente precisa é balancear onde é que também se surge algum outro benefício, para que esse incremento de ICMS ele também possa contribuir para o universo empreendedor. Vamos lá, Thales, para quem está nos ouvindo e quer regularizar a situação, qual é o primeiro passo? Bem, todas as atividades, pode até acessar o site do Sebrae e lá vai encontrar todos os passo a passo. Mas faço também a sugestão, em virtude da complexidade da análise dessas situações, que ele procure o Sebrae ou através das suas agências presenciais, nós temos 8 no estado, salas de empreendedores também, e temos também todo o serviço da nossa central de relacionamento online, 24 horas, que é onde ele pode inclusive fazer agendamento via vídeo e um contador poder atender e auxiliar na regularização desse processo. Ele precisa do portal do Gov, muitas vezes, dependendo da situação, se ele não tiver com o portal do Gov adequado, ele vai precisar do título do eleitor e o CPF. É a documentação que necessita para a gente entrar no portal e buscar essas informações. Gente, simples, fácil, prático, né? Eu acho que precisa... E tudo gratuito. Tudo tá? gratuito. Nosso serviço é feito gratuitamente. A gente só não pode pagar a dívida, mas a gente ajuda a emitir tudo. Bem lembrado, viu, Pode Thales? até arranjar quem pague e parcelar depois. Nosso amigo Paulo Barra, aqui, nosso ouvinte, está entrando aqui no debate do ICMS e diz: cadê 1 bilhão que a governadora dizia que tinha
as estradas que estão sendo recuperadas em alguns trechos é fruto de um empréstimo feito para, evidentemente, a população pagar. Pois é, gente. A gente está recebendo o Thales Machado, gerente da agência Sebrae Grande Natal. Estamos falando aqui sobre MEIs, inadimplência, muitas perguntas. Thales, para a gente finalizar, vamos deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui pela Jovem Pan Natal, pela 93.5 FM, para os microempreendedores, gente, donos de pequenas empresas que estão tentando manter aí suas atividades do Simples Nacional. Isso mesmo. Bem, esse é o nosso apelo para que vocês possam buscar o máximo de informações possíveis para fazer essa regularização. Ele é um processo, em termos de análise, é um processo rápido, para a gente poder encontrar formas de manter a empresa dentro do Simples Nacional, que ele é um ambiente muito favorável para o MEI em especial. Então, todos os serviços do Sebrae estão à disposição, através dos canais online, presenciais, à disposição para a gente poder auxiliar a essa regularização do máximo de pessoas possíveis. Que o nosso prazo é curto, que nós temos a empresa vai precisar regularizar isso até o dia 31 de dezembro de 2024. Gente, tem que correr mesmo, viu? Thales Machado, gerente da agência Sebrae Grande Natal, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, por ter vindo até aqui. Seja sempre bem-vindo voltar, trazer esse assunto que é sempre super importante. Disponha, e é uma alegria sempre estar